Pronto, quer dizer, tem aqui uma apresentação geral da Alstom e depois diria particularmente aos produtos que nós neste momento trabalhamos. Quer dizer, isto, a organização, a Alstom tem três setores muito importantes. Portanto, tem o setor Power, no qual se insere a Power Automation, tem o setor Transportes, cuja representação mais visível é o TGV, e tem a Alstom Grid, que se dedica, digamos, a atividades na área do transporte de energia. Portanto, no nosso caso, o Power Sector é, neste momento, organizado por combustível, portanto, ou seja, nós chamamos, há 5, 6 organizações que têm a ver com combustível com que trabalham. Portanto, tem um setor hydro, um setor wind, o setor nuclear, o setor renovável térmico, o setor gás e o setor vapor. Cada um destes setores, digamos, produz máquinas para a produção de energia nesta gama. E o nosso papel aqui é, digamos, criar o papel, digamos, do negócio que eu represento, não é? É criar aqui uma plataforma comum para fazer a automação de potência, criar uma base tecnológica comum a todos estes vetores de produção. Está aqui, digamos, representado para o Automation Control. Portanto, existe uma visão que é tornar-se o líder na gestão de energia Smart Power, ou seja, aquele que falava aqui há bocado o professor, existe o conceito, digamos, de microgeração, não está neste momento dentro da nossa atividade, mas existe essa visão e, digamos, a Alstom, digamos, tem produtos para atacar essa área com um bocado de desenvolvimento. A missão, portanto, é criar equipamentos para permitir a gestão de energia nos vários tipos de centrais cuja Alstom produz. Cá temos os nossos segmentos de mercado, portanto, é a operação das centrais, onde existem estes produtos aqui em baixo descritos, portanto, o DCS, o Distributed Control System, a parte de controle de máquinas que se dedica diretamente ao controle das turbinas, a instrumentação, portanto, a instrumentação que é associada ao Distributed Control System para permitir ter uma ideia e monitorizar a segurança e a operação das instalações, a parte de segurança, o controle de acessos, isto é muito importante nas centrais nucleares, portanto, é que os acessos são muito controlados. Tem a parte dos conversores de potência e o comando elétrico, portanto, que permite interligar estas vertentes todas. Depois tem aqui a parte, digamos, mais de gestão da própria instalação, onde se inclui, portanto, a otimização das emissões de CO2, daí, digamos, a importância e o relevo cada vez maior disso. Tem a questão da flexibilização de geração, muito importante com a desregulamentação dos mercados. Quer dizer, hoje em dia as máquinas sofrem de graves problemas que têm a ver com aquilo que se chama o cycling em termos técnicos, que é o arranque e paragem sucessivas de máquinas, e nas máquinas térmicas isso é péssimo, não é? Quer dizer, no fundo, a ideia é colocar alguma inteligência por trás que permita fazer uma gestão, digamos, mais equilibrada em termos técnicos da exploração das máquinas. E depois temos a terceira vertente, que é o Power Fleet Management, que nos permite, digamos, permite ao cliente, neste caso as utilities, das empresas como a EDP, ou o Iberdrola, ou algo assim, terem, digamos, a sua gestão de produção planeada, para ter a questão de risco e negociação de venda de energia também coberta, a questão da avaliação das performances de cada instalação e, muito importante também, o planeamento das intervenções de manutenção, os overhauls, essas coisas. O nosso setor tem 3 atividades, portanto, o Power Automation, o Power Information e o Power Connection, que estão relacionadas com os 3 segmentos que eu falei atrás. Portanto, o Automation dedica-se aos DCS, o Information à questão da monitorização de sistemas e a criação de algoritmos de manutenção preventiva e a parte do Power Connection. Portanto, tem, aqui, digamos, isto não tem exatamente diretamente a ver com o Automation, mas é um setor que também nos está adjudicado, tem a ver com as excitações, os barramentos de produção de energia. A Alstom é a recordista mundial nos barramentos da extração da corrente da potência dos alternadores nucleares, nomeadamente. Aqui, rodeado aqui a vermelho, está, digamos, os vertentes que nos interessam em termos de automação para aquilo que nós chamamos os drives de mercado para a eficiência de produção. Ou seja, sabemos que, neste momento, as projeções que nós temos é 20 anos. Até 2030, tudo terá que ser constituído 60% de centrais novas. Isto talvez seja um facto que não seja muito conhecido. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, em relação ao CO2, aumentando a eficiência em 20% das centrais a carvão, reduzimos 40% das emissões ao gás, nas centrais a gás, portanto, ciclos combinados e gás puro, aumentando 20% de eficiência.
representa uma poupança de 33% no CO2 e, quer dizer, aqui o nosso papel em termos de automação é criar condições para, através da automação da frota, de otimizar a utilização destas poupanças. Agora, há aqui outra questão, que é o retrofit das centrais existentes, não esquecendo que 60% do dióxido de carbono que vai ser emitido até 2030 vem das centrais atualmente montadas. Portanto, aqui o que é que nós propomos? Portanto, através de novos equipamentos de automação, há o objetivo, digamos, de reduzir 6% das emissões de CO2 só em termos, digamos, de otimização do ciclo de produção. Depois há aqui estas vertentes que são também da Alstom, mas, digamos, de outras áreas, portanto, ou seja, a otimização do design da central poderá valer 5% de CO2, a melhoria do rendimento das turbinas, outro 5%, das turbinas existentes. Não é? Estamos a falar do mercado de retrofit, que é o mercado de reabilitação. E no caso das caldeiras, podemos melhorar a sua eficiência em 3% em termos de emissão, o que é muito importante, mas, digamos, no fundo são estes vetores que vão permitir para tentar reduzir um bocado a pegada de carbono da produção de energia. Portanto, a nossa gama de produtos tem a tal automação, os powers electronics, que são as regulações de tensão, aplicações de software, portanto, para planeamento de produção, as simulações e a gestão de frota, e, claro, serviços de engenharia associados e de treino de operadores associados a esta gama. Fazemos mais ou menos 2.000 projetos por ano, portanto, em todo o mundo, claro, obviamente. Temos 23 unidades que trabalham, portanto, nos projetos de automação. Aqui, novamente, digamos, como nós vemos o nosso mercado. Temos o controle, a conexão à rede e a monitorização portanto, da frota de produção, com os vários produtos associados. Como isto se vê em termos de tecnologia? Portanto, temos o nosso sistema conhecido, é o chamado Alstom, portanto, que vem de Alstom Power Automation, que está ativo, digamos, nós dividimos isto em 3 patamares. Portanto, temos a parte de automação de processo que está aqui em baixo, a parte de automação de central que está aqui no meio e, digamos, depois a gestão de ativos. Nós temos um acordo com a Microsoft que, digamos, faz aqui a gestão de reports e de data management associados a isto tudo. Produtos. Historicamente, lançamos uma série de automação em cada 5 anos. A série vive durante 10 anos, com manutenção assegurada, e fornecemos com contratos de manutenção específicos mais 5 anos de extra, digamos, aos clientes, em que terão completo suporte nos produtos. Portanto, a série que está neste momento ativa é a série 6, foi lançada em 2009 e será comercializada até 2014, mas manter-se-á viva até 2023 ou 2027, dependendo do contrato que existir com os clientes. Com os clientes. Onde é que estamos ativos? Portanto, isto é aplicável a centrais a gás, centrais hidroelétricas, centrais geotérmicas, eólicas, nucleares. Aqui nós não temos reatores, portanto, nós aqui trabalhamos na área, na Power Island. Neste momento ainda bem que não temos reatores, porque senão temos algum problema, mas de facto a nossa atividade de Alstom é aqui no Power Island, portanto, na parte de turbina a vapor mais gerador. E claro, obviamente nas centrais térmicas, em que temos a solução integral desde a caldeira, digamos, até à ligação à rede. Neste momento, em termos de pegada, temos uma pegada forte aqui na Europa, portanto, em termos de DCS e controle de máquinas, portanto, controle de máquinas aqui é amarelo. Na Ásia, neste momento já temos mais sistemas montados na Ásia do que na Europa, o que é um bocado impressionante para uma empresa que é 100% europeia. Não é? Na América do Norte e na América do Sul temos, digamos, algum registro. A África está neste momento a crescer. Neste momento é o nosso melhor mercado, são as centrais, a automatização de centrais na África do Sul. E no Médio Oriente também existem muitas instalações de Alstom. Então, alguns dos últimos projetos que foi feito, portanto, centrais de referência, aqui Bel Chateau é uma central a vapor supercrítica de 833 MW, importante. Shoaiba é uma central muito grande na Arábia Saudita. E Medupi são estas que estão a ser realizadas neste momento, uma central de 6 grupos, 6 vezes 790, são centrais gigantescas. Portanto, nuclear, tal Power Island, Flamanville, está neste momento a ser montado 1750 MW, que é uma turbina monstruosa. Isto é uma coisa verdadeiramente gigantesca. Portanto, tem aqui também este projeto em Laguna Verde, no México, também são 2 turbinas de 800 MW. A Hydro está aqui uma referência em Portugal, portanto, a Guigueira, por acaso está mal escrito, mas isto foi feito aqui pela minha unidade aqui
Porto. Em termos da eólica e geotérmica, a geotérmica está a começar neste momento, já existe uma referência, também uma central no México. Pronto, isto era uma apresentação geral. Eu agora prosseguiria, não sei se tem alguma questão a colocar. E agora começaria aqui com as apresentações dedicadas a cada um dos setores que eu tinha apresentado. Em relação ao Power Automation, exatamente este setor, Power Automation, que é, digamos, dos três setores de Power Automation and Controls, é, digamos, o principal, e dedica-se aos DCS, escadas e aos controladores de turbinas e de otimização e simulação. Temos os nossos mercados, que é aquilo que já tinha mostrado no slide anterior, e temos uma abordagem de tecnologia e produto para o mercado. Ou seja, no fundo, a ideia, o nosso departamento de R&D está subdividido. Tem a parte de tecnologia que se dedica a encontrar uma plataforma única, tecnológica, para criar uma base comum a todas as atividades, e temos a área de produto que desenvolve, baseado na tecnologia que existe, soluções dedicadas a cada um destes mercados. Isto fica evidente neste slide que aqui está. Ou seja, temos a plataforma tecnológica, aqui em baixo, que produz, digamos, entrega equipamentos ou entrega soluções tecnológicas para os diferentes produtos. Produtos dedicados à eólica, ao vapor, à hidroelétrica, à geotérmica. E o terceiro nível, que é o sítio que é o nível onde se inserem os escritórios locais, como é o nosso, não é? Os setores locais, como aqui em Portugal, que se dedica, digamos, a atividades, projetos que no fundo aplicam os produtos com a tecnologia standard a aplicações específicas, fazendo adaptação às necessidades do cliente. Tudo isto usando a mesma plataforma para qualquer tipo de produção. Que está a tal realidade. Portanto, ou seja, esta ferramenta aqui, ControlCAD, é a ferramenta de programação que nós utilizamos para todo o tipo de aplicações, quer seja aqui o ControlGas para controle de turbinas a gás, ControlSteam para controle de turbinas a vapor, ControlGen é o controle da excitação dos geradores, ControlFlame tem a ver com a gestão de combustão das caldeiras, ControlClean, isto tem a ver com a gestão de emissões de CO2 e os poluentes gasosos, o ControlBob refere-se a tudo que seja equipamento auxiliar da instalação elétrica de uma central, o ControlDair, tudo o que se refere a automatismos de produção renovável. Isto são equipamentos, são produtos criados para cada uma destas áreas, integrados neste conceito de Control Plant. Aqui termina o DCS e a partir daqui começa o Plant Management, ou seja, aqui já sei software específico para a gestão de frota, para a gestão de produção, para simuladores para treino de operadores e simulação de situações críticas. O último nível, que já é tal nível de colaboração com a Microsoft, digamos, em que permite colocar aqui à disposição dos gestores das utilities a possibilidade de avaliarem para o estado da sua produção. Este é o sistema que nós temos, a série que neste momento nós temos ativa. Portanto, outra vez o mesmo slide, e o aspecto será um bocado este. Portanto, no fundo, temos aqui um nível de field bus, não é? Portanto, temos aqui um nível de processo, onde se colocam I/Os distribuídos com capacidade de automação muito próxima do processo e muito rápido, de várias famílias, portanto, todas elas interligáveis. O CE3000 é um field controller mais potente do que o CE1000 e o CE1500. Temos aqui o cabeça de célula, que nós chamamos de Master Controller, que portanto, tem vários níveis de redundância e que é, digamos, um controlador já, digamos, de unidade. Não é? Aqui eu colocaria controladores de processo distribuído, e aqui seria já de um agrupamento grande, que interliga com o nível de Process Bus e com onde estão colocados os servidores de tempo real, as estações de operação. E daqui nasce, digamos, a possibilidade de conectar isto através de redes remotas, não é? Com todo tipo de clientes que forem importantes para a exploração. Isto aqui são os benefícios, não tem. O aspecto de uma sala de comando e algumas das características que nós adotamos nos nossos sistemas. Portanto, temos time tagging, um segundo muito importante para event recording.
tem a questão da certificação SIL 3, muito importante para as centrais térmicas, que obrigam a esta certificação. As redes são todas determinísticas, ou seja, nós sabemos exatamente o tempo máximo que demora um sinal a passar de uma rede para outra. Utilizamos os I/O distribuídos com capacidade de automação e vários níveis de redundância, de forma a poder colocar a automação muito perto do processo e a tomar as medidas que sejam necessárias. Portanto, quer dizer, isto são sistemas que têm que ser muito bem dimensionados. Não é? Temos, no nível de supervisão, todo o sistema é baseado em software do Windows, portanto, o MS Windows em .NET, portanto, com alguma ergonomia. Vários níveis, digamos, de tolerância a defeitos e completa redundância, pode também ter vários níveis de redundância. E aqui uma característica muito importante, que é tudo isto é, digamos, dimensionado, gerido e parametrizado através de uma única ferramenta de engenharia, que eu mostrarei logo a seguir. As várias famílias de controladores, portanto, que eu vos mostrei há bocadinho. Portanto, temos este controlador, que é um controlador mais simples, mas também potente. Este controlador, que é altamente potente, portanto, e pode ter níveis de redundância vários, né? Portanto, várias fontes de alimentação, vários CPUs, tudo funciona em paralelo. Este field controller também é redundante, muito rápido, e estes aqui, digamos, este já sem automação, o CE1000, só como distributor I/O, e o CE1500 com alta capacidade de automação. Soluções, por exemplo, para a hidroelétrica. Temos aqui uma arquitetura LX, que é uma arquitetura mais dedicada, digamos, até centrais, até 100 MW, 150 MW por grupo. Cá estão os I/O distribuídos, podemos ter aqui um I/O para a barragem, um I/O para o regulador de turbina, um I/O para o regulador de tensão, controladores diversos para inundações, para refrigeração, o que for. Temos um nível de grupo, neste caso, portanto são os tais redundantes com acesso à rede. Temos aqui os servidores de tempo real. Temos aqui aquilo que nós chamamos de storing, que permite fazer análise gráfica até, digamos, 1 ano a 5 de operação da central, com vários registros, quer de eventos, quer de portanto, o data logger, quer de gráficos, portanto, de tendência, de níveis de albufeira, temperaturas, e depois, digamos, o nível, digamos, de gestão da planta, que é aqui o OptiPlan, portanto, faz a gestão da frota, se for caso disso. Temos aqui estas possibilidades de colocar video walls nas salas de operação, que pode ter algum interesse, e também são pelo menos espetaculares, não é? Temos aqui o Control Cab, que é o tal sistema que permite gerir, em termos de programação e de configuração, tudo isto, não é? E temos a possibilidade de que nos conectamos através de uma série de protocolos a centros de despacho de cliente. Isto, portanto, nos vários níveis. Esta arquitetura HX, já mais complicada, mas também hidro, daqui a grande diferença tem a ver com a fiabilidade da rede, em que se coloca aqui, digamos, uma rede em anel duplo. Portanto, no fundo, isto admite vários cortes, e a rede da fibra, no caso, aqui poderia ser fibra óptica, podemos cortar a fibra em vários sítios e mesmo assim continuaremos com integridade total da rede. Não é? Claro que isto tem sempre o seu preço, não é? Quanto mais redundâncias tem, mais caro fica, mas de facto tem, digamos, a capacidade de ser praticamente impossível perder o acesso a qualquer um dos pontos sob controle. Portanto, no fundo, quer dizer, aqui na parte térmica, quais são, digamos, os grandes grupos que temos? Temos aqui nas centrais a vapor, temos a parte de caldeira, a parte dos carvões, os filtros, os precipitadores eletrostáticos, os condensadores, a dessulfurização e depois a parte, obviamente, da turbina e gerador. Tudo isto, digamos, terá cada um o seu controlador independente. Há uma coisa relativamente parecida no ciclo combinado. Obviamente, a caldeira no ciclo combinado é aquecida com os gases da turbina a gás, os gases de escape, e em vez de ter uma caldeira, tem ali uma coisa que nós chamamos o HRSG, que é o Heat Recovery Steam Generator. Tudo isto, digamos, tem os seus controladores dedicados. A configuração é muito parecida com a hidro, só que talvez mais sofisticada, porque no caso das térmicas, a questão dos asset management e plant schedule põe-se com muito mais a cuidado. E, obviamente, existem muito mais ligações, muito mais controladores no campo, dada a quantidade, digamos, de equipamentos que existem no processo. Não é muito diferente do hidro, é ligeiramente mais complexo. Particularmente importante que é a utilização de instrumentos inteligentes integrados no sistema. Nós podemos instalar um servidor, no caso que é ART, que permite ter ali, digamos, o que eles chamam ART Device Asset Management,
permite, digamos, configurar toda a instrumentação inteligente da central através da própria rede. Ou seja, não é necessário criar uma segunda rede e todos os detectores que existam, os transmissores, qual que seja, podem ser configurados e criada uma base de dados em que está, digamos, o aspecto. Isto para quem trabalha diariamente em centrais térmicas com um monte de instrumentos, saber exatamente como é que está configurado cada instrumento não é fácil. Este tipo de solução permite ter integrado num único sítio, numa única base de dados, digamos, a configuração de todos os instrumentos da central. Fleet Management, portanto, aqui temos uma configuração que poderá ser ligada, por exemplo, num centro de despacho, com vários protocolos a serem ligados, digamos, às várias centrais. Não é? Portanto, temos centrais híbridas a serem ligadas através de protocolos, de centrais térmicas também, e isto seria, digamos, por exemplo, a EDP poderia ter um centro de despacho deste género. Control Flame, aqui a importância do CO3, portanto, do controlador de tripla redundância, também integrado no nosso sistema de comando, em que, digamos, pelo menos há 3 ligações, 3 CPUs, 3 ligações à rede. Portanto, o sistema tem que funcionar, tem que manter a sua integridade com pelo menos duas das suas possibilidades ativas. Caso só fique uma, portanto, tem que haver uma paragem global da máquina sob controle, neste caso uma caldeira. Aqui também o mesmo aspecto CL3 para os controladores de turbina, em que temos, digamos, as detecções de sobrevelocidade também é de tripla redundância e de vibrações exatamente a mesma coisa. Tudo o resto é parecido com o que temos nas centrais hídricas e nos DCS gerais. Exatamente a mesma coisa no gás na turbina e aqui a ferramenta de engenharia que nos permite fazer isto tudo. Portanto, ou seja, permite-nos criar diagramas de processo, permite-nos criar tabelas de troca com vários, em projetos em que haja várias entidades, permite-nos criar, digamos, uma distribuição de responsabilidades, permite-nos fazer o desenho, digamos, da inserção das variáveis de controle, portanto aqui temos os lógicos de controle, a atribuição da I/O, a configuração dos interfaces homem-máquina, o desenho dos diagramas de processo, permite-nos fazer a simulação de software, a carga dos equipamentos, o ajuste, nomeadamente isto é muito importante para os controladores PID, o ajuste das variáveis de processo, gera a documentação num formato pré-estabelecido e permite a gestão dos projetos, tudo isto num ambiente de servidor-cliente, ou seja, eu posso ter aqui o meu servidor controlado aqui no técnico e ter uma equipa a trabalhar em Pequim, outra a trabalhar na Índia, e isto de facto acontece, elas estão a trabalhar assim, portanto as equipas de engenharia estão dispersas ao longo do espaço e são interligadas através de servidores de aplicação. E um aspecto poderão ser os sinótipos e os diagramas de controle desta ferramenta, neste caso aqui um condensador, uma sala de comando com vídeo, a interface do operador, portanto, com vários tipos de imagem, né? Portanto, um diagrama de processo, diagrama de barras que poderá ser de controle de variáveis analógicas, outro diagrama de processo, neste caso uma turbina de ciclo combinado. A segurança de equipamento, portanto, sempre em 3 níveis, o nível de hardware, o nível do operacional, portanto, com password. A hardware teremos sempre aqui uma espécie de firewall, um McAfee virus scan à entrada das ligações remotas, e há aqui o network level também dispõe de um firewall que impede, digamos, acessos alienígenas às redes de controle. Simulação. A simulação é importante para treino de operadores. No fundo, nós propomos aqui uma solução exatamente igual ao DCS, mas digamos em que o processo é recriado através de modelos matemáticos inseridos no simulador de processos. Isto, digamos, é uma coisa relativamente bastante útil, aliás, para operadores, para treino de operadores, para treino de situações críticas, para treino de situações de emergência. E, digamos, muitos clientes têm instalado isto para irem adaptando as pessoas antes de adaptarem os seus funcionários, antes de serem colocados à frente de um processo, são obrigados, digamos, a passar umas semanas ou uns meses a simulá-lo. Cá estão as variáveis que estão em jogo, digamos, no simulador.
permite-nos também, aliás, este simulador também é utilizado internamente exatamente para fazer a validação das soluções da DCS. Em termos de tecnologia, temos aqui, portanto, tudo isto são PCs industriais sem partes móveis, portanto, ou seja, não correndo o risco de discos hard drives que são com múltiplos acessos acabam por se desgastar, ou ventiladores que acabam por ficar cheios de poeira e os CPUs aquecem e acabam por ter algum tipo de problemas. Portanto, quer dizer, no fundo, a Alstom optou por utilizar apenas CPUs e equipamentos de uma forma geral, sem nenhuma parte móvel, portanto, com grandes dissipadores, de forma a evacuar o calor, sem ventilação. Todos os discos são em flash, portanto, o RAM, de forma que os equipamentos podem durar muitos anos. Não é? Digamos, eu diria que tipicamente um equipamento destes pode durar tipo 20 a 25 anos, não é? Sem avarias. O tempo entre falhas é enorme. Outro tipo de controle de CPU, portanto, também sem partes móveis. Aqui a questão da abertura, portanto, muito importante nos dias de hoje, ou seja, qualquer um dos equipamentos é capaz de acomodar vários protocolos de forma a interligar equipamentos de terceiros, ou de fornecedores terceiros, ou do próprio cliente. Não é? Cá está algum aspecto de controlador com duplo CPU e dupla carta de comunicação e alimentação. Todos estes CPUs são auto-swap, ou seja, nós podemos mudar as cartas de entrada e saída com o equipamento a funcionar, que dá algum jeito em termos de manutenção dos equipamentos em serviço. O controlador de tripla redundância, portanto, tem tudo triplicado. Estas cartas são realmente 3 cartas montadas numa, com o barramento, digamos, posterior tem 3 ligações para tudo. De forma que conseguimos garantir, digamos, pelo menos 2 de cada 3 sistemas estão sempre em operação. Arquitetura típica. Bem, isto era a apresentação da Power Automation. Em termos de monitoring e diagnósticos, bem, a ideia do monitoring e diagnósticos, isto é uma ferramenta que permite, digamos, aos operadores de máquinas de produção fazerem uma estimativa muito precisa de que manutenção das necessidades de manutenção em termos futuros. Portanto, são sistemas que incorporam modelos matemáticos definidos pelo fabricante das máquinas, portanto, daí a vantagem de um fabricante de máquinas ter também, digamos, este tipo de produto. Permite também, digamos, alargar o espaço entre manutenções. Tipicamente, numa central típica, o fabricante fornece ao cliente uma máquina e diz: tem que fazer aqui uma operação de manutenção de 5 em 5 anos, com um determinado custo. Através, digamos, da utilização de ferramentas deste género, conseguimos detectar se realmente a manutenção é precisa, se não é, e planeá-la com alguma antecedência, de forma a otimizar quer a gestão da frota, quer, digamos, o custo de equipamento ao longo da sua vida. Portanto, quer dizer, isto tem algumas potencialidades em termos de economia na produção de energia. Portanto, normalmente nós temos a instalação do sistema web, que neste caso nós chamamos de S8000, no local, portanto, onde está interligado ao DCS e aos instrumentos, e um sistema remoto que poderá, digamos, estar associado a várias centrais. A ideia deste sistema remoto, obviamente, é criar condições para uma equipa de manutenção à distância poder fazer, digamos, a sua análise das necessidades de manutenção. Como é que isto funciona? Portanto, temos aqui a nossa máquina, os sensores são montados nas proximidades do equipamento a controlar e ligados ou através de um equipamento especial ou ao próprio DCS. É colocado, digamos, um sistema de aquisição na central e, digamos, a partir com acesso, digamos, a vários equipamentos de manutenção local, monitorização local e, obviamente, ligações ao exterior. Portanto, a ideia é os sistemas irem aprendendo com a sua própria ligação. E é definido um pré-alarme e um alarme principal, um nível, mas isto mais tarde é restringido, ou seja, o sistema, portanto, não se quer que o sistema gere alarmes ou problemas ou crie disparos da máquina intempestivamente, ele vai aprendendo estatisticamente com o tempo.
Portanto, vai-se colocando, vai-se posicionando na sua zona de operação. Isto aqui é claro. Portanto, existe um tempo de aprendizagem do sistema, existem medidas que estão aqui dentro de uma determinada janela, existe um nível pré-alarme definido, um nível de main alarme definido. A questão é que estes níveis, mais tarde, são ajustados, digamos, pelo próprio sistema, através de processos estatísticos e a outro nível, portanto, mais fino. O que é que nós utilizamos para medir, digamos, as variáveis? Portanto, utilizamos os stack-of-phasors para medir a velocidade no fundo do sistema, medimos sinais dinâmicos, velocidades, pressões, proximidades de equipamentos. Temos os sinais de processo de temperatura, potências, pressões, aberturas, neste caso, de distribuidores. Tem uma apresentação para uma central hídrica. O sistema é dotado, digamos, da questão na tal que eu tinha falado, a possibilidade remota de ser avaliado pelo comportamento das máquinas à distância. Inclusive, a Alstom tem um serviço próprio para fazer isto. Não é? Aqui o que é que nós medimos? As vibrações, as pressões são medidas, as temperaturas. Para quê? Para detectar condições erradas de funcionamento das máquinas. Portanto, temos aqui os veios podem ser, digamos, podem estar em más condições, consegue-se detectar variações no veios, conseguem-se detectar curvaturas não aceitáveis nos veios, conseguem-se detectar desalinhamentos das falanges, conseguem-se detectar maus apertos nas falanges também. Temos aqui a questão das chumaceiras guias. Conseguimos ver se há desalinhamento das chumaceiras e os veios, se estão insuficientemente lubrificados, se temos problemas, digamos, de deterioração da chumaceira. A parte das turbinas hidráulicas, que neste caso também poderemos controlar as questões de vórtex e cavitações nas turbinas, que têm, obviamente, consequências graves na sua duração. Aqui a questão de segurança em termos de fecho das distribuidores, do distribuidor hidráulico, e conseguimos detectar vibrações de uma forma geral hidráulicas ou mecânicas e identificar se a vibração é hidráulica ou mecânica. O aspecto que isto toma, no caso do air gap, o air gap é uma variável importante, tem a ver com a distância entre o rotor e o stator dentro de uma máquina. Portanto, isto ao longo da vida da máquina, devido aos campos magnéticos e forças eletromagnéticas em jogo, os stators têm tendência a ovalizar e a ficar descentrados, e pode, levado ao extremo, se algum rotor toca num stator, destruirá um gerador. Não é? Portanto, isto é importante controlar esta variável, principalmente em máquinas grandes. Isto é o tipo, digamos, de imagem que se pode obter num sistema deste género, para o air gap. O que é que podemos obter com isto? Portanto, os air gaps máximo e mínimo, a distância de polarização magnética, máxima e mínima também, e a excentricidade do rotor, que eu diria que obviamente é a coisa mais importante neste caso. Detectamos também a intensidade do campo magnético, portanto isto no fundo permite-nos avaliar se as vibrações são causadas hidraulicamente, mecanicamente ou através da intensidade magnética que está em jogo. Como é que são colocados os sensores? Isto é uma máquina hidráulica típica, vertical. Não é? Os sensores de air gap são colocados aqui entre o stator e o rotor. Os sensores de vibrações são colocados junto às chumaceiras, portanto tem normalmente sensores radiais e axiais, né? Portanto, os radiais, os axiais aqui, os radiais ali. Tem as vibrações do veio e a pulsação de pressão aqui nas saídas de água. Portanto, são instalados, o processo de instalação é, digamos, com suportes a aproximar a máquina a meter. Os sensores de pressão são instalados, obviamente, numa derivação da conduta. Aqui estão os tais sensores de air gap, que é uma placa capacitiva aqui colocada digamos, colada no fundo ao estátor da máquina. Isto é um estátor de uma máquina enorme, como podem ver aqui. As vibrações, portanto, são acelerómetros que são colocados também junto às chumaceiras, anexos às chumaceiras. Aqui, neste caso, esta é uma apresentação chinesa. Temos aqui os clientes que usam este e o aspecto, um sinótipo chinês, com as medidas de vibrações das máquinas. Obtém-se aqui alguns gráficos de barras que são, portanto, têm, digamos, as variáveis que estamos a medir ao longo do tempo.
menos aqui isto será outra intensidade do campo magnético, do deslocamento da órbita. Aquilo que parece que está a rodar linearmente não é verdade. Realmente, em termos de micrómetros, não aparece uma imagem deste género. Mas, no fundo, quer dizer, isto é uma ferramenta útil para avaliar ao longo da vida da máquina quais são as necessidades de intervenção que ela terá. Queda d'água, velocidade, o círculo de Air-gap que já tinha mostrado há bocado, e a forma de onda do Air-gap. A última atividade na nossa área, que é as excitações e regulações de tensão, que é o que nós chamamos de control generator. Estamos a falar, portanto, aqui das várias atividades do Alstom. O control gen é este armário aqui que se encontra aqui do lado direito da imagem, uma excitação grande, e esta área também faz os busbar, os tais que falei logo no início da apresentação, que são as saídas dos geradores das centrais nucleares, nestas barras de alumínio aqui enormes. Isto é o equipamento que nós usamos, é exatamente a mesma tecnologia que estamos a usar para o DCS, estamos a utilizar para a regulação de tensão. Isto tem a vantagem de utilizar a mesma tecnologia, o mesmo sistema de configuração para tudo. Com uns diagramas, com uns sinótipos, uma espécie de terminais pequeninos de configuração, o mesmo equipamento I/O. Temos, digamos, várias tecnologias, portanto, para IGBT, para correntes relativamente, utilizando IGBTs para correntes baixas e pontos tiristas para correntes um bocadinho maiores. A tecnologia Twin de redundância simples, completa redundância e redundância até 8 pontos em paralelo. Esta é a configuração básica com IGBT, configuração básica com tiristas, configuração básica com até 8 pontos de tiristas, mas sem redundância ao nível do controlador, configuração redundante em tiristas e reguladores, e aqui o flow redundante com cross, portanto o controlador controla qualquer ponto e vice-versa. E a flow redundância com até 8 pontos de tiristas em paralelo. As interfaces que nós utilizamos, portanto, tem aqui estes geradores de impulso e os amplificadores de impulso. Tem, digamos, aqui o Local Control Panel e o computador de manutenção, tudo ligado aqui num switchzinho que é instalado no regulador. Medidas de tensão, corrente, excitação, corrente de excitação, tensão de excitação. E aqui permite fazer o corrente sharing entre vários pontos. Tudo isto com comunicação, com capacidade de comunicação e abertura, né? Portanto, comunica em modo bus. Vários protocolos, né? E vários suportes. E aqui a possibilidade de ligar a nossa rede do DCS. Cá está. Aqui aparece-nos o control gen interligado na configuração do DCS. As funções principais, portanto, quer dizer, no fundo isto é um regulador de tensão digital, permite controlar a saída de tensão do gerador, contrariando, digamos, as variações que a rede lhe possa impor, ou, digamos, inclusive a própria máquina primária lhe possa impor. Tem estas possibilidades. Uma das mais importantes é este Power System Stabilizer. Isto é uma definição do I3E que permite, através da excitação, controlar as variações de potência nos terminais da máquina. Tem várias proteções, portanto, Volt Zero Limitation, tem a possibilidade de controlar a corrente de armadura. Há a questão do Field Flashing, portanto, que permite excitar a máquina na ausência de excitação remanente. Mais umas funções adicionais, nomeadamente controle de potência reativa e tangente de fio. Tem a possibilidade interessante de se criar uma frenagem elétrica através da excitação. Há algumas
outras características, por exemplo, isto aqui, este equipamento pode ser associado a um sincronizador automático que permite interligar os grupos à rede automaticamente. Tem aqui o tal sistema PSS que permite, digamos, reduzir oscilações em algumas questões, em alguns casos de operação. Nomeadamente eles falam aqui das linhas longas e isto é um facto que se pode realmente criar oscilações. Estas local control panel, portanto aqui são as várias medidas que podem aparecer no local control panel, monitorização, a sintonização de parâmetros, controle e as facilidades, digamos, na colocação em serviço dos equipamentos. A mesma ferramenta, o Control Card, permite fazer a gestão de manutenção e a programação de todas estas funções. Tem uma gestão de eventos em tempo real, permite também medir as variáveis na excitação. O aspecto do equipamento, isto é como uma ponte dupla, vê-se aqui as duas pontes tiristas com dois ventiladores. Os transformadores de excitação que nós usamos podem ser secos ou isolados a óleo. Normalmente usa-se secos nas centrais mais pequenas. A ponte de tiristas, esta parte ventilada, há várias pontes de tiristas possíveis, depende da dimensão da instalação. Redex 100, Redex 200 ou Redex 300, excitações muito grandes, até correntes de 4200 amperes. Mas outras questões, por exemplo, o field flashing permite injetar tensão a partir de uma bateria de forma a criar a excitação remanente inicial. Tem as descargas, as resistências de descarga não linear importantes para quando há um disparo na excitação, desmagnetizar rapidamente o campo de forma a não provocar uma sobretensão na máquina. Tem o crowbar que faz exatamente uma coisa parecida, que é quando a tensão ultrapassa determinado valor, permite, digamos, descarregar através da resistência, colocando em condução aquele tirista. E aqui o field flashing por tensão auxiliar. E pronto. Em princípio, embora tenha sido muita coisa em pouco tempo, eu coloco-me então à vossa disposição para responder às questões que desejarem. Muito obrigado. Portanto, temos tempo para algumas questões. Eu tenho aqui algumas, mas... A nível de redundâncias, elas são feitas fisicamente, ou seja, por exemplo, duas linhas redundantes são separadas mesmo fisicamente na planta? Ou ficam juntas e é só para prevenção de falha de equipamento? Podem ser separadas, isso depende um bocado da especificação do cliente, mas podem ser colocadas fisicamente em sítios distintos, obviamente. Estava-me a lembrar agora do acidente atómico latente no Japão, não é? No Japão, o que se passou foi... por acaso, ainda bem que falou nisso, mas ontem eu estive a discutir isso com os colegas e o que provavelmente passou, as centrais resistiram magnificamente aos tremores de terra. Eventualmente ninguém se terá lembrado que poderia haver um tsunami a seguir e o que se passou foi que, digamos, todos os sistemas de backup da central eram todos baseados em eletricidade e, portanto, as necessidades de refrigeração do núcleo do reator não foram satisfeitas quando houve curto-circuitos no equipamento elétrico completo. Portanto, estamos a falar, o reator foi desligado, efetivamente, os sistemas de segurança funcionaram, não funcionou, foi a evacuação do calor. Portanto, quando um núcleo nuclear, eu não faço ideia quanto tempo é que demora a arrefecer uma coisa daquelas, mas obriga a ter uma circulação enorme de água durante bastante tempo, talvez dias, até, digamos, conseguir impedir, digamos, que o calor destrua, não é? Digamos. Portanto, neste momento, eu estava a falar com a minha colega, exatamente quando vinhamos para cá, eu neste momento não sei, e isso é uma informação que não deram, que é se a reação poderá ter sido reativada ou não por, digamos, fusão das barras de grafite de moderação. Nós não fazemos ideia disso. Não? Isso é uma coisa... Agora, o que nós sabemos é que a central realmente foi desligada e foi corretamente desligada.
a única conclusão que se pode tirar daqui é que não pode haver sistemas baseados de segurança numa única tecnologia. Fonte, sim. Mais alguma questão? Já agora gostava só de colocar mais uma questão, que é, do ponto de vista dos nossos alunos finalistas, portanto, a Alstom em Portugal, que tipo de atividades tem? Tem algumas coisas ao nível de centros de engenharia? Nós temos, digamos, a nossa equipa de engenharia no Porto. Temos aqui em Lisboa, temos um centro de engenharia também mais mecânica, portanto, virada para a área hidráulica aqui em Lisboa. Temos também a Alstom Grid, que trabalha na área do TID, também tem alguma engenharia. Os transportes é mais atividade comercial. Temos atividade de engenharia na fábrica de Setúbal, onde se produzem as caldeiras para os ciclos combinados, portanto, os tais Heat Recovery Steam Generators. Temos alguma engenharia também no Thermal Service em Setúbal. E penso que é isso. Também temos wind, mas é manutenção de parques eólicos. Temos alguns na zona centro, não sei exatamente em que serra. Temos a Alstom, uma empresa diversificada e que trabalha, digamos, fundamentalmente nestas três áreas, não é? Na produção de energia, no transporte, nas infraestruturas de transporte e nas infraestruturas de transporte de energia. E, digamos, no fundo, a estrutura da Alstom Portugal reflete um bocado isso. Nós estamos presentes, todas as áreas da Alstom estão presentes em Portugal, algumas mais desenvolvidas, outras menos, também depende das características do mercado e da história das diversas aquisições que foram sendo feitas e das pessoas que foram sendo incorporadas. Mas, de facto, nós fazemos, neste caso, a automação é feita cá. Portanto, os projetos que são desenvolvidos cá são feitos pelo Gabinete de Engenharia, do qual eu sou responsável lá no Porto. Sim, senhor. Não havendo mais questões, voltamos a agradecer.